Você está preocupado de ter gasto seu tempo, investir dinheiro, recursos para passar no TJRJ e mesmo assim acabar naquela famosa geladeira do cadastro de reserva? Aí você abre o YouTube, vê um monte de vídeo gritando que esse concurso vai ser fraude, que ninguém vai ser nomeado, que é tudo teatro, e aí não tem jeito. A mente já começa a fritar. A sensação é essa aqui: vou estudar meses, gastar dinheiro, virar noites e no fim, meu nome só vai virar uma linha numa lista eterna de aprovados que, no final das contas, não vão ser chamados. Se esse é o filme que está passando na sua cabeça, então fica aqui com a gente até o final, porque hoje a gente vai separar com lupa boato de dado oficial, medo legítimo de medo plantado e, de quebra, te mostrar como usar esse tal cadastro de reserva a seu favor, em vez de contra você. Eu sou o Diego Rodrigues, tá? Esse projeto de narrador aqui do canal Mente de Concurseiro, junto com o Júnior. A nossa ideia aqui é simples: falar com você como concurseiro, mas com um olhar frio, de especialista que não compra narrativa sem olhar o número. Então vamos bater esse papo aí depois da vinheta. Pessoal, vamos ser bem sinceros aqui, tá? O edital do TJRJ veio só como cadastro de reserva. Então, sem um número de vagas imediatas, portanto. Para quem já tomou pancada em concurso, isso acende, obviamente, um alerta vermelho, tá? Você lembra que o estado do Rio passou anos em crise financeira, ainda está em uma grande crise. Lembra que o último grande concurso do TJ foi lá para as idas de 2014. Olha a quantidade de gente interessada. Aí pensa, pronto, essa é a receita perfeita para eu estudar para nada. E não é só você. Em grupo de WhatsApp, comentário de vídeo, caixinha de pergunta no Instagram, o medo é quase sempre o mesmo. Pô, Diego, será que vale a pena mesmo encarar esse TJRJ se vai ser só cadastro de reserva? E se aprovarem todo mundo, aprovarem um monte de gente e no final das contas não chamarem ninguém? Então, primeira coisa, esse medo não é frescura. Ele é um medo racional. Cadastro de reserva mal explicado, somado a histórico de crise, mais um monte de vídeos alarmistas, dá exatamente essa sensação de que você está entrando num jogo de cartas marcadas. Agora, a questão é, quando a gente traz dado oficial para a conversa, aí esse filme muda de figura bem rápido. E é agora que a nossa conversa começa a ficar interessante. Ah, e aí já aproveita para me contar depois aí nos comentários qual frase mais te assombra hoje. Se é cadastro de reserva ou se é não vai chamar ninguém, tá? Isso ajuda a gente a calibrar os pontos para os próximos vídeos. Antes de falar do TJRJ em si, tá? A gente precisa alinhar uma coisa básica. Cadastro de reserva não é necessariamente sinônimo de não vou chamar ninguém. Cadastro de reserva é a lista de aprovados que o órgão pode usar durante a validade do concurso, à medida que surgem vagas, seja por aposentadoria, exoneração, criação de cargos e por aí vai. Ok até aí? Na prática, quando o órgão sabe que vem uma leva grande de vacâncias, mas ainda está ali ajustando orçamento, costuma vir edital com cadastro de reserva para ter flexibilidade de chamar ao longo do tempo. Percebe? Ou seja, cadastro de reserva é um modelo, uma escolha de gestão. O problema não é o nome no cadastro de reserva. O problema não é o nome cadastro de reserva. O problema é, tem intenção real e condição prática de nomear as pessoas ou não? E aí é aqui que a gente deixa a opinião de lado e começa a olhar o que o próprio TJRJ disse e continua dizendo oficialmente. Ok? Então, vamos para o primeiro ponto que derruba boa parte aí da paranoia. O próprio presidente do TJ já confirmou em declaração pública a intenção de convocar
1.200 novos servidores até março de 2026, aproveitando justamente os aprovados nesse concurso. Não é ouvir falar, não é print de grupo, não é, eu conheço alguém. É manifestação oficial da chefia do Poder Judiciário do Estado, assumindo uma meta numérica clara de nomeações vinculadas a esse concurso. Repara no contraste. Enquanto alguns vídeos aí falam fraude, ninguém vai ser nomeado, tá? Quem realmente assina o contra-cheque está falando em mais de 1.000 contratações dentro de uma janela de tempo bem definida e curta. Você pode até continuar cético, é saudável, mas precisa admitir que isso já muda completamente o nível da conversa. Daqui a pouco, a gente vai juntar essa fala com o programa de incentivo à aposentadoria e com o histórico de 2014, e aí esse quebra-cabeça vai fechar de vez. Segundo ponto importante, o secretário-geral de Gestão de Pessoas do TJ do Rio já estimou publicamente a nomeação de mais de 1.000 aprovados, atrelada a um programa de incentivo à aposentadoria previsto para 2026. E aí, traduzindo para o juridiquês de concurseiro. Tem muita gente pertinho ali de se aposentar, o tribunal está incentivando essa saída e, quando essa porta se abre, alguém tem que entrar para poder manter o serviço funcionando. Sim ou não? Esse alguém é tirado de onde? Adivinha? Da lista de aprovados. Então, se a gente junta o presidente falando em 1.200 servidores até março de 26, daqui a pouquinho, com o secretário de pessoal falando em mais de 1.000 nomeações puxadas aí por aposentadorias, fica, no mínimo, muito, muito difícil sustentar com seriedade que esse concurso foi feito para não chamar ninguém. Não é uma promessa solta de cursinho. É planejamento de gestão de pessoas do próprio tribunal que está passando esses dados, que está passando essas informações para a gente. Agora vamos olhar para trás. No último concurso de técnico do TJ, lá em 2014, o edital falava em algo em torno de 208, salvo engano, vagas. Na prática, o que aconteceu? Ao longo da validade, o tribunal acabou nomeando aí 989 aprovados no total, sendo 732 só para técnico judiciário. Ou seja, já existe um comportamento histórico no TJ de chamar muito mais gente do que o número previsto inicialmente em edital. Percebe a combinação? Em 2014, foram poucas vagas ali escritas e muitas nomeações na prática. Agora, em 2025, 26, você tem o edital em cadastro de reserva, ok? Porém, o presidente falando em 1.200 nomeações até março de 26, o secretário-geral projetando mais 1.000 nomeações por causa de aposentadorias e um hiato aí de anos e anos sem um grande concurso para recompor o quadro. Pessoal, se a gente olhar esse conjunto com frieza, é bem mais honesto dizer que esse é um concurso com altíssima probabilidade de nomeação, para quem tiver bem colocado aí, do que a gente ficar batendo, levantando essa bandeira de fraude. Isso não faz nem sentido. Agora, isso não significa que todo mundo que fizer a prova vai ser chamado. Não. E a gente já vai falar dessa parte incômoda da história. Mas significa que, se você entra naquela zona quente ali da lista, as suas chances são muito maiores do que o seu medo está te deixando perceber, está te deixando raciocinar sobre. Pessoal, e aí agora é a hora do nosso papo reto, tá? Com esses dados todos aí na mesa, a pergunta vão nomear perde força. A pergunta que passa a importar é: em que posição eu preciso ficar para entrar nessa leva de nomeações? Bom, cadastro de reserva não é loteria, não é passei, então automaticamente vou ser chamado. Se o tribunal nomear algo em torno de 1.000, 1.200 aprovados, você está ali entre 400, 700, até 900 é um jogo. Agora, você está na posição 4.000 é outro completamente diferente. O medo que paralisa muita gente é usado quase que como uma desculpa elegante para não encarar essa parte. É mais confortável pensar, não vou estudar porque esse concurso é enganação, do que olhar para o espelho e admitir, eu preciso brigar e muito
para estar ali entre os 1.000 primeiros, entre os 500 primeiros. Então, se você quer uma resposta honesta, se vale a pena, ela seria mais ou menos assim: vale muito a pena para quem está disposto a jogar o jogo da parte de cima da lista. Para quem quer só ver no que dá, esse tipo de concurso, com tanta gente boa mirando nele, costuma ser até meio cruel. Mas o cadastro de reserva não é o vilão. O vilão é um projeto de estudo que não conversa com a concorrência real que você vai enfrentar. Percebe? E aí a gente pode conversar, entre outras coisas, sobre o nosso cronograma, junto com o nosso 80-20, para o Tribunal de Justiça aqui do Rio, que é um mapeamento que a gente faz sobre tudo que a banca mais gosta de cobrar em cada uma das disciplinas e você encaixando todas essas disciplinas no seu tempo até a prova. Tá? E isso faz total diferença, pessoal, ainda mais no pós-edital, porque você, mais do que nunca, não tem tempo a perder. Então, a gente já ter feito esse mapeamento, a gente ter tantos alunos quanto felizmente a gente tem, tanta galera boa, acaba sendo, de alguma forma, e a gente acabou tendo essa grata surpresa, por exemplo, no concurso do MP. Acabou virando meio que um jogo injusto pro restante da galera, acabou virando uma covardia. Porque a galera que pegou o 80-20 ignorou tudo que não caía e desceu lenha no que caía. Ou seja, o que caía continuou caindo e a galera já tinha massificado. Então, a galera do 80-20 do MPRJ simplesmente massacrou, sabe? E a nossa ideia é que você também tenha essa vantagem para o concurso do TJ. Beleza? E essa dúvida da nomeação ainda puxa uma série de outras dúvidas, tá? Primeiro, escolha da localidade. Então a gente sabe que o TJ vai ter provas regionalizadas aí, né? A escolha do núcleo, mexe muito com a cabeça da galera, até mesmo com quem já fez essa escolha. Porque a capital costuma ter mais convocações, mas com uma nota de corte mais alta. O interior costuma ter uma nota de corte menor, mas chama menos gente. Então não tem uma fórmula, não tem uma comarca mágica. O que existe é um equilíbrio ali entre estratégia e vida real. Você está disposto a se deslocar ou a mudar de cidade se for chamado para um outro núcleo, por exemplo? Você tem condições de morar no interior por um tempo, se abrir vaga lá antes da capital? Ou você prefere disputar um corte mais alto para ficar perto de casa, sabe? Ou essa alternativa, um corte mais baixo, mais distante, talvez com menos convocações. E aí, pessoal, essa conversa ela é muito individual. O erro é tratar isso como se fosse uma fórmula pronta de internet, tá? E a segunda é a insegurança, tempo até a prova. A prova está marcada aí para fevereiro de 26 e a sensação de não dar mais tempo é natural. Principalmente porque a banca FGV não é conhecida exatamente por fazer provas curtinhas, né? Então é muito conteúdo, muita interpretação, questões longas. Aqui a armadilha é achar que, porque não vai dar para fazer tudo perfeito, então não vale a pena nem fazer nada. Não é por aí, pessoal. Para quem já veio estudando, é sim um período de ajuste fino, revisão estratégica, um treino pesado ali nas questões da banca. Mas para a galera que está começando um pouco mais atrasado, é a hora do foco absoluto naquele núcleo ali de maior peso, de maior incidência, aceitando que não vai dar para abraçar o mundo, mas que dá para você entrar no jogo com inteligência. Se a gente tira o drama e olha o quadro como alguém que vive concurso há anos, tá? Que é o meu caso, que é o caso do Júnior, o que aparece é algo assim. Primeiro, você tem um órgão grande, com uma estrutura totalmente capilarizada no estado inteiro, com demanda de serviço real. Segundo, você tem uma combinação de hiato de concurso, muito tempo sem concurso, aposentadorias incentivadas e sinais claros da própria gestão de que quer repor esse quadro, inclusive com uma meta numérica declarada. Terceiro, você tem um edital em cadastro de reserva que, para muita gente, soa como ameaça, mas, na prática, funciona como freio psicológico para uma parte da sua concorrência. Infelizmente, muita gente boa deixa de tentar por medo de não ser chamada. Isso, para quem vai, é menos gente disputando aquelas posições quentes ali.
Do ponto de vista de especialista, isso aqui tem muito mais cara de oportunidade rara do que de cilada. O que não dá é para chamar de oportunidade rara e, ao mesmo tempo, estudar como se fosse uma provinha qualquer. Porque isso não vai dar certo de jeito nenhum. Então, vamos ao que interessa. Se você decidiu que faz sentido entrar nesse jogo, o que você faz daqui para frente? Bom, primeiro passo: compromisso. Primeiro, resolve por dentro que, se você for aprovado e bem colocado, você vai assumir, mesmo que seja em um núcleo que exija algum sacrifício inicial, tá? Porque sem esse compromisso, qualquer dificuldade vai virar desculpa para aliviar o ritmo de estudo. E vai por mim, a gente sabe do que está falando. Passo 2: foco em posição, não só em nota de corte. Para um concurseiro em cadastro de reserva, principalmente com projeção de muitas nomeações, a obsessão não pode ser quanto foi a nota mínima da última prova, mas sim o que eu preciso fazer para estar ali entre a galera mais bem classificada da minha região. Isso puxa o volume de questões, simulados e revisão de erro para um outro patamar. Terceiro passo: organização cirúrgica, pessoal. Com o tempo que você tem até a prova, seu estudo precisa conversar com o peso das matérias no edital, o estilo da banca FGV e o seu nível atual de conhecimento e desempenho. Não é o momento aqui de reinventar a roda, é o momento de garantir um domínio sólido ali do núcleo duro que a banca costuma cobrar em nível de técnico judiciário. E a partir daí sim, ir preenchendo os espaços com o que você ainda está fraco. Nada de vou ver o que der na semana, tá? TJ-RJ de 2026, pessoal, não vai ser concurso para improviso. Anota isso. Então, agora vamos juntar tudo, tá? Do lado do esforço, você tem meses de estudo intenso, renúncia de lazer, gastos com inscrição, material, talvez deslocamento. Do lado do retorno potencial, você tem um cargo estável, salário inicial em torno de 5, 6 mil reais, podendo chegar a algo como quase 7.500 com os benefícios, possibilidade concreta de progressão na carreira e um padrão de vida que, vamos ser sinceros, muitos empregos privados aí simplesmente não vão sonhar em oferecer, principalmente nessa mesma faixa de escolaridade. E isso somado com o presidente falando em 1.200 nomeações, o secretário falando em mais de 1.000 aprovações aí que serão aproveitadas, com o histórico de 2014, tá? Muito tempo sem concurso, com o histórico de 2014 de muitos nomeados, muito mais do que previsto inicialmente. Então, fica difícil, sendo honesto, dizer que não vale a pena, pessoal. A pergunta real é: isso vale a pena para você, com a vida que você tem hoje e a disposição que você tem hoje de segurar é, a si mesmo nesse projeto até o fim? Se a resposta interna for sim, o cenário externo vai estar a seu favor, com certeza. Agora, se a resposta interna for não, aí não vai ter edital no mundo que vai resolver. Então, se essa conversa te ajudou a ver o cadastro de reserva do TJ do Rio de Janeiro com outros olhos, então já faz aí duas coisas. Primeiro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque a ideia é sempre continuar produzindo um conteúdo técnico sem terror, tá? Para quem quer passar em concurso de tribunais aí e de nível médio que cobram direito. Segundo, me conta aí nos comentários em que ponto que você está hoje, na data que você está vendo o vídeo. Então, ó, Diego, já estou aí estudando firme para o TJRJ. Ou então, Diego, eu estava travado aí pelo medo de não ser chamado, mas vou entrar nesse jogo. Sei lá, Diego, ó, decidi que não é minha hora, mas quero continuar na área dos tribunais, mas vou aguardar um outro, por enquanto eu vou por outro caminho. Esse feedback, pessoal, sempre ajuda a gente a ajustar os próximos vídeos e, de quebra, ainda alimenta esse algoritmo para entregar aí o nosso conteúdo para mais concurseiros que estão pensando em desistir por causa do cadastro de reserva, por exemplo. E, para fechar, eu preciso que você lembre de uma coisa. Muita gente que hoje está dentro do TJ, recebendo o seu salário direitinho ali todo mês, também achou, em algum momento, que poucas vagas ou cadastro de reserva era sinônimo de frustração. A diferença é que, na hora de decidir, escolheram apostar na própria preparação e não no medo. Imagina a pessoa que passou em, sei lá, no número 879, sabe? Ou 630, com 200 e pouquinhas vagas previstas,
ou provavelmente não teria a menor esperança de ser chamado, ou muito pouco, sabe? E só de técnico passaram de 700, com um cenário que era bem pior do que o atual. Percebe? Então essas pessoas escolheram apostar na própria preparação, não no medo. Você não controla o número exato de nomeações, você não controla o humor do Estado, você não controla o que as pessoas vão falar em vídeo buscando clique. Você controla se você vai se colocar em posição de ser chamado quando essas nomeações realmente acontecerem. Se o TJRJ realmente chamar tudo que está projetando, vai ter uma fila de gente comemorando em 2026 e uma fila de gente dizendo: eu sabia, mas não insisti, não comecei quando dava. E aí, a escolha de qual fila você quer estar começa agora, não no dia da prova. A gente segue junto aqui no canal para fazer essa caminhada do jeito mais inteligente, mais honesto e mais leve possível. E aí a gente conta com você passando esse vídeo adiante, deixando like, se inscrevendo e todas essas coisas. Tá certo, pessoal? Então, de verdade, eu agradeço para todo mundo que me assistiu até aqui. Eu espero que você tenha uma boa semana. Eu espero que todos os seus propósitos, tudo que você se propõe a fazer nessa semana, te dê mais e mais inspiração, mais e mais força para você seguir em frente e lembrar que o que é seu tá guardado e tá só esperando você ir buscar. Tá certo, pessoal? De coração, muito, muito, muito obrigado e até a próxima. Tchau.